Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal da Matemática Clara com o professor Renato. Nesse vídeo nós vamos lançar uma luz sobre a interpretação gráfica de uma taxa de variação e vamos contar essa história em duas partes. Nesta primeira parte nós vamos pegar uma função matemática, construir o seu gráfico e tentar visualizar no gráfico o significado de uma taxa de variação para diferentes valores de x. Na segunda parte, nós vamos pegar esta mesma função e tentar interpretar o cálculo de uma taxa de variação para dois valores de x absurdamente próximos. Portanto, nós vamos tentar interpretar no gráfico o valor da derivada da função. Se você quer clarear suas ideias sobre derivadas e taxas de variação, não deixe de assistir todos os nossos vídeos. Roda a vinheta! Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre a interpretação gráfica de uma taxa de variação da função e a interpretação gráfica de uma derivada da função. Nos nossos vídeos anteriores, a gente viu que uma taxa de variação da função é um ΔY dividido por um Δx, ou seja, a variação do valor da função dividido pela variação do valor do x. Quando eu tenho uma condição muito especial, em que a variação do valor do x, ou seja, a diferença entre os dois valores de x, for absurdamente pequena, esta diferença, portanto, vai tender a zero, eu digo que é esta taxa de variação da função, que é uma situação muito especial, eu vou dar o nome dela, então, de derivada. Vamos interpretar, então, qual é o significado desta conta graficamente, e qual é o significado desta conta graficamente, tá bom? Para isso, eu vou pegar uma função matemática, construir o gráfico dela. Lembrando, para alguns valores de x, eu sou capaz de jogar na minha função matemática e calcular o valor de y. Portanto, se x vale 0, jogo 0 aqui, vai me dar 0. X vale 1, jogo 1, 1 ao quadrado, 1. Jogo 2, vai me dar 4. Jogo 3, vai me dar 9. Portanto, eu tenho pares ordenados, que eu vou chamar de ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Quando você monta o plano cartesiano, x valendo 0, y valendo 0. Aqui está o ponto A. X valendo 1, y valendo 1. Aqui está o ponto B. X valendo 2, y valendo 4. Está o ponto C, x valendo 3, y valendo 4, aqui está o ponto D. Então este é o gráfico que a gente vai explorar, né? Ver as relações entre taxa de variação da função e a sua interpretação gráfica. Então vamos começar o seguinte, eu vou pegar para x valendo 2 e para x valendo 3, calcular uma taxa de variação da função. A gente já viu que para x valendo 2 dá 4, para x valendo 3 vai me dar 9. Então, vamos calcular a taxa de variação para este intervalo de valores de x. Professor, esses valores de x são muito próximos? Posso chamar este cálculo que a gente vai realizar de derivada da função? Não, não pode. Mas 2 e 3 não é próximo? É, mas não para a matemática. Para dois números serem próximos na matemática, precisa ser absurdamente próximo. A diferença entre eles tem que ser praticamente zero, que não é o caso aqui. Portanto, é apenas um cálculo de taxa de variação da função. Ao fazer esta conta, final menos inicial, 9 menos 4, final menos inicial, estou calculando Δx, 3 menos 2, isso me dá 5 sobre 1, que é 5. A gente discutiu isso nos vídeos passados, né? O que significa esse 5? Né? Qual é a interpretação de uma taxa de variação da função? É o cálculo de uma velocidade. Neste caso aqui, como se trata de uma função matemática, é a velocidade com que o valor da função vem se transformando para cada acréscimo de uma unidade no x. Lembrem, esse 5 poderia ser interpretado como 5y
para cada aumento de x. X aumentou uma unidade, o y aumenta de 5 unidades. Então isso é uma das interpretações da taxa de variação. Só que eu vou querer agora fazer uma interpretação gráfica deste número, né? O que esse número me traz de informação quando eu tenho o gráfico da função matemática. Observem bem, nós estamos tratando 2 e 4 é o ponto C, estou falando desse ponto aqui. 3 e 9, estou falando deste ponto aqui. Então, graficamente, essas informações estão contidas nesse ponto. Esta informação está contida neste ponto. Se eu traçar uma reta entre esses dois pontos, eu vou enxergar aqui um triângulo retângulo, tá ok? Observem que eu vou ter aqui um triângulo retângulo formado pela união dos dois pontos, ponto C e ponto D. Para poder explorar esse triângulo retângulo, seria muito importante a gente recordar alguns conceitos sobre triângulos retângulos. Vamos pegar esse caso aqui só para a gente recordar alguns conceitos básicos e fundamentais do triângulo retângulo. Ângulo de 90 graus caracteriza o triângulo retângulo. Quem está na frente do ângulo de 90 graus é a nossa hipotenusa. Um triângulo retângulo tem hipotenusa e dois catetos. Qualquer triângulo retângulo tem uma hipotenusa e dois catetos. Quando eu defino um ângulo, quando eu estabeleço um ângulo, que pode ser este ângulo ou este ângulo como ângulo de referência, a partir deste momento os catetos começam a ter nomes de cateto adjacente e cateto oposto, e tudo depende de qual é o ângulo de referência. Para este ângulo de referência, este lado é o cateto adjacente ao ângulo. Para este ângulo de referência, este lado é o cateto oposto ao ângulo. Então, quando eu nomeio os meus catetos, estabelecendo quem é o cateto adjacente, que é próximo ao ângulo, quem é o cateto oposto ao ângulo, eu posso explorar estas relações trigonométricas. E vamos ver o seguinte: quem é o seno deste ângulo? Cateto oposto dividido por hipotenusa. Quem é o cosseno deste ângulo? Cateto adjacente dividido por hipotenusa. Quem é a tangente, né? Como que é feito o cálculo da tangente desse ângulo? Cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, num triângulo retângulo, eu tenho essas relações trigonométricas. Vamos observar o seguinte, nesse triângulo retângulo. Estou falando apenas deste pequeno triângulo retângulo. Quanto vale esta medida aqui? Esta medida é justamente esta medida. É a diferença entre os valores de y. Portanto, se eu tiver a diferença dos valores de y, é este lado. Ora, professor, mas se eu fizer isto menos isto, o que eu estou calculando é o ΔY, que é a diferença entre os valores de y. Se eu quiser saber num gráfico quanto vale esta medida é esta medida, é a diferença entre os valores de x. Ora, a diferença entre os valores de x é o meu ΔX. Então repare que eu tenho um triângulo retângulo que esta medida é um ΔX, esta medida que vai daqui até aqui é um ΔY, e o que eu estou calculando, ΔY, ΔX, este valor, é exatamente esta medida dividido por esta medida. Repare, o cateto oposto é um ΔY, o cateto adjacente é um ΔX. Portanto, o cálculo da taxa de variação de uma função tem a ver com a tangente de um certo ângulo. Portanto, a tangente de um certo ângulo será o meu ΔY dividido por ΔX. Que ângulo que a gente está se referindo? Ora, o ângulo formado neste triângulo retângulo. Eu estou falando deste ângulo aqui, não o ângulo entre a reta laranja e o gráfico, entre o ângulo e esta reta aqui. Esta reta é que vai definir o meu triângulo retângulo.
Portanto, o cálculo de uma taxa de variação da função, ele me informa o valor da tangente desse ângulo. Eu sei que este ângulo tem como valor de tangente 5, porque é ΔY dividido por ΔX. Se eu quiser saber que ângulo é esse, qual o valor desse ângulo, seja em graus, seja em radianos, no nosso caso aqui eu vou trabalhar em graus. Eu vou pegar uma calculadora, se eu sei o valor da tangente, eu sei calcular o valor do ângulo, utilizando uma calculadora como referência. Shift tangente 5 igual. Ou seja, o ângulo alfa, neste caso aqui, este ângulo que está marcado aqui, vale 78,7 graus. Então perceba, qual é a interpretação gráfica de uma taxa de variação da função? Ela me fornece o ângulo da reta entre os pontos em que eu calculei essa taxa de variação da função, tá bom? Vamos pegar um segundo exemplo aqui. Imagine que eu queira pegar entre B e D. Quero trabalhar os pontos B e D. Portanto, a gente vai trocar as informações aqui. Estou falando de x valendo 1, y valendo 1. Nós vamos recalcular estas coisas aqui, tá ok? E de que triângulo retângulo eu estarei me referindo? Como é entre B e D, não será mais esse triângulo retângulo, tá ok? A gente vai trabalhar agora com esse triângulo retângulo aqui. Em que o triângulo que eu vou visualizar agora é este grande triângulo retângulo. Perceba que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Quanto vale esta medida? Esta medida é isto aqui. É a variação da função entre 9 e 1. Portanto, aqui é um ΔY, cujo valor será 9 menos 1. 9 menos 1, dividido por ΔX. Isto é o ΔX, ele está aqui. ΔX é essa distância, que está aqui. Portanto, 3 menos 1. Isso dá 8 dividido por 2, que dá 4. 4 é o valor da taxa de variação da função para esse par de informação. O que significa isso daqui? Que o ângulo que está aqui, que eu vou chamar de alfa, o ângulo entre a linha laranja e esta reta pode ser determinado pelo valor da taxa de variação da função, porque este ângulo alfa é o valor da taxa, que vale 4. Se eu pegar uma calculadora para me auxiliar a descobrir qual é o ângulo cuja tangente vale 4, eu vou descobrir 76 graus. Então, essa é a interpretação de uma taxa de variação normal quando eu olho um gráfico de função. Ele vai me dar sempre o valor do ângulo entre os dois pontos quando eu fecho um triângulo retângulo. Agora vamos estudar a seguinte situação especial. Vamos supor que eu estou interessado em saber uma taxa de variação entre dois valores muito próximos um do outro. Dois valores de x muito próximos. Tanto faz se eu pegar o número 1, 1,5, 1,7, 2, 2,5, qualquer valor. Eu posso fazer isso para qualquer valor. E eu vou pegar como referência o 2. Então, o 2, a gente viu que ele me leva a 4 como valor de função. Vamos pegar um valor que está imediatamente, ao lado do 2. Poderia ser antes, mas eu vou pegar o que está à direita do 2 e não o que está à esquerda. Portanto, existe um valor aqui que eu vou chamar de 2+, que está imediatamente à direita. Isto é linguagem de limites. E eu quero calcular a taxa de variação entre esses dois valores. Mas, professor,
é esse número, que a gente sabe que é um número parecido com esse aqui, né? Quem é o 2 mais? É o 2,001. Quantos zeros tem aqui? Bilhões. Isso aqui está tão junto um do outro que eu nem consigo fazer um novo pontilhado para o 2 pela direita, porque ele está absolutamente colado aqui. Praticamente os dois estão juntos aqui nessa reta. Mas se eu pegar uma lupa e ampliar isso aqui bilhões de vezes, eu vou conseguir ver uma situação em que, na verdade, eu tenho 2 pontos. Então, vamos dar uma olhadinha como que a gente aborda e resolve esse problema aí. Se esse vídeo foi claro para você, dá uma luz pra gente, se inscreve no nosso canal, não esquece de compartilhar com seus amigos. Um grande abraço em X e até o próximo vídeo. Obrigado!